Olá, alunos e alunas que me acompanham pelas redes sociais. Chegando aí para a gravação de mais uma importante aula acerca da legislação institucional da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Nós estamos na aula de número 6 deste mini curso, tá certo? Na aula de hoje, continuaremos a abordar a parte atinente ao regimento interno da Assembleia Legislativa e vamos conversar um pouco acerca das chamadas sessões preparatórias, tá certo? É de extrema importância que você entenda antes propriamente de chegarmos ao cenário destas sessões, de conhecer alguns conceitos importantes. Quais são esses conceitos importantes? É de suma importância você entender que sessão legislativa é um espaço de tempo que acontece ao longo de um ano, tá certo? Que é uma sessão legislativa que a gente chama de anual, que possui 2 períodos. O período 01, depois nós temos o recesso de julho, conforme nós falamos da aula de número 5, e depois nós temos o período número 2, que vai de agosto a dezembro. Então é um espaço de tempo que acontece em um ano. Isso é diferente da expressão legislatura. Legislatura nada mais é do que um período de tempo, é um espaço de tempo. E eu gosto sempre de fazer a seguinte relação analógica. Pense comigo. Se eu falar assim, ó, uma unidade de qualquer coisa é igual a quantos qualquer coisa? 1. Ah, se eu falar uma dezena, aí você vai pensar 10. Se eu falar uma dúzia, aí você vai pensar, são 12. Pronto. Então, se você pensar uma legislatura, é a mesma coisa que raciocinar essas unidades de medida. Então, ou seja, essas linhas de grandeza. Então, a legislatura é um espaço de tempo, é um período de 4 anos, tá certo? Porque nesta parte, atinente ao funcionamento da ALBA, é muito comum se falar em legislatura, tá certo? Então, é de extrema importância o entendimento acerca do cenário atinente a esses conceitos importantes. Então, a sessão legislativa, ela vai aparecer justamente em um espaço de tempo anual. Lembrando que existem em cada sessão 2 períodos, na medida em que existe o momento 01, que é o período 01, nós temos o recesso, até nós chegarmos ao período 02, tá certo? Neste tocante, é importantíssimo que nós possamos observar o seguinte: existem, na linha de funcionamento da ALBA, algumas sessões que nós chamamos de sessões preparatórias. As sessões preparatórias, sessões justamente no plural, porque elas nos remetem justamente a 2 grandes tarefas. As sessões preparatórias, elas visam, ou elas têm 2 grandes objetivos. Quais são esses 2 grandes objetivos? A posse dos deputados, então a posse dos membros da ALBA, seria o primeiro grande ponto. Então, posse dos membros da ALBA. E não só isso, a eleição da mesa que vai conduzir os trabalhos da Assembleia por um determinado espaço de tempo. Esse determinado espaço de tempo a gente vai ver que é o tempo de mandato, é um mandato de 2 anos. Portanto, a composição da mesa ela é eleita para ficar um período de 2 anos, um espaço de tempo de 2 anos. Então, essas sessões preparatórias, seja para a posse dos membros, seja para a eleição da mesa, tome muito cuidado. Ela não acontece no dia 1º de janeiro, como é o mais pensado
não acontece em 1º de janeiro. 1º de janeiro é posse dos membros do executivo, tá certo? Então o governador, aí sim, ele toma posse em 1º de janeiro. No caso especificamente da Alba, não é 1º de janeiro, é 1º de fevereiro. Essa é a linha. Então, isso aqui vai ocorrer em 1º de fevereiro, tá certo? 1º de fevereiro. Só que esse 1º de fevereiro, não é o 1º de fevereiro de todos os anos, já que eu tenho um mandato para fins de deputados de 4 anos. Não. 1º de fevereiro, é importante frisarmos, do 1º ano da legislatura. Ou seja, o 1º dos 4 anos que o deputado vai ficar. Então, do 1º ano que você vai ter mais de uma posse, tá certo? Existe até mais de uma eleição de mesa. A gente vai chegar lá. Mas aqui, para fins de posse, é só no 1º ano da legislatura. Porque, como eu disse, se o mandato é de 4 e a eleição da mesa é para ficar 2 anos, é lógico que eu vou ter uma nova eleição de mesa para ficar os 2 anos derradeiros, tá certo? Agora, se cabe ou não reeleição, a gente vai conversar sobre isso em momento oportuno, tá certo? Bom, passada essa fase aqui inicial da aula de número 6, gostaria de conversar com você sobre pontos importantes. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos através do nosso sistema online, acesse agora mesmo o nosso curso online completo, envolvendo não só a legislação institucional, como a legislação de servidores do Estado da Bahia, 6677, bem como todas as disciplinas aí contempladas no concurso da Assembleia Legislativa do Estado. Onde é que você deve ir? Você deve ir lá no www.profalanvinicius.com, tá certo? São aulas extremamente estruturadas dessa forma, envolvendo a legislação institucional. Veja que o nosso dinamismo sempre visará que você entenda a aula. A ideia não é que você decore, a ideia é de entendimento do que nós estamos nos dedicando, tá certo? Se você quer me conhecer pessoalmente, se você quer buscar um curso completo de forma presencial, ou os dois, o que é que você deve fazer? Você deve ingressar agora mesmo no site do Acerte, acerteconcurso.com. O Acerte Concurso é o curso que eu gerencio, tá certo? Aqui em Salvador. O Acerte Concurso ele fica no Iguatemi e aqui estão os telefones de contato. Eu sempre digo que a relação entre professor e aluno ela precisa ser a mais próxima possível. Então, estou disponibilizando aqui o meu WhatsApp, tá certo? Para que você possa solicitar o ingresso no grupo. Este grupo, o que é que vem sendo feito nele? Eu costumo enviar questões, essas questões podem ser de direito administrativo, podem ser da Lei 6677, podem ser questões atinentes à legislação institucional da Alba e, evidentemente, eu envio também um comentário, só que esses comentários eles são em áudio. Aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, nós buscamos fazer um canal de vídeo. Aqui é bem bacana porque acaba sendo em áudio para que você possa internalizar pontos importantes das questões resolvidas. Tá certo? Beleza? Bacana? Vamos lá. Então ainda gostaria de solicitar que se você está gostando dessa aula, que você dê um like, um joinha, como a galera chama, e além disso que você compartilhe essa aula nos grupos de estudo pelo WhatsApp que você participa, os grupos de estudo pelo Facebook. Enfim, a ideia é que você possa nos ajudar a disseminar esse trabalho, tá? Eu vou ainda trazer diversas aulas neste mini curso envolvendo a legislação institucional. Mais uma dica, se você não viu as aulas anteriores, eu criei uma playlist, tá? Toda a minha equipe aí criou uma playlist para que você possa acessar as aulas anteriores, tá? Nós já estamos na aula de número 6, tá? E o que é que a gente precisa ainda entender aqui? Faz-se necessário que você guarde para com você o entendimento envolvendo o seguinte: para que exista a posse, para que exista a eleição da mesa, faz-se necessário pontos marcantes neste processo. E quais são esses pontos marcantes? Faz-se necessário a questão atinente à documentação.
Essa documentação, para que a posse se efetive no dia 1º de fevereiro, o que é que deve ocorrer? O deputado que vai apresentar a documentação é o deputado ou são os deputados diplomados. Os deputados que já foram diplomados, eles deverão apresentar a mesa. Então, vamos lá. Deverão apresentar a mesa. Que mesa é esta? A mesa justamente que a gente falou da eleição, a mesa que conduz os trabalhos. Essa apresentação à mesa deve ser feita pessoalmente ou através do partido. Ou através do partido que o deputado integra. O que é que deve ser apresentado? Aliás, falta aqui também informação importante. Até 25 de janeiro. Veja que já é uma data super próxima ao momento da posse. Até 25 de janeiro, o que é que deve ser apresentado? Primeiro, apresentar o diploma que foi expedido pela Justiça Eleitoral. Diploma expedido pela Justiça Eleitoral. É extremamente importante que esse diploma seja apresentado. Além do diploma expedido, deve ser trazido por parte do parlamentar qual é o chamado nome parlamentar. O que é isso? A forma como ele será conhecido ao longo destes 4 anos, como ele será chamado, ou seja, as referências a eles, as referências como serão feitas. Além disso, faz-se necessário a indicação da legenda partidária. Além disso, faz-se necessário o cenário da legenda partidária. Após esse cenário, o que é que vai acontecer? O presidente vai receber essa documentação e vai fazer publicar no Diário Eletrônico do Legislativo, e isso será feito até o dia, conforme menciona o parágrafo único do artigo 2º, até 31 de janeiro desse primeiro ano da legislatura. Beleza, galera? É isso aí. Com isso, nós concluímos mais uma aula importante, especialmente aí para você que me acompanha pelas redes sociais. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!